Conexão Rural na Expo Agro Afubra 2023. Oferecimento BASF na agricultura, juntos pelo seu legado. Afubra, sempre com você. Associação dos Arrozeiros de Camaquã, unidade que gera avanços. KL Aviação Agrícola, safras protegidas. Beloli Advogados, direito empresarial, agrário e ambiental. AGTEC Agro Soluções e Fazenda Boa Esperança. Limousin de excelência é na Boa Esperança. O Conexão Rural aqui no estande da Philip Morris na Expo Agro Afubra. Ao meu lado aqui, Tayane, ela que é diretora de operação de tabaco da empresa, da multinacional, que recebe aqui os parceiros. É um lugar movimentado, hein? Bom dia. Bom dia, bastante movimentado. A gente vem recebendo milhares de visitantes desde o primeiro dia. Esse ano a gente está focando bastante no que é a história do tabaco e o que ela representa para o setor aqui para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a gente está trazendo o passado, o presente e o futuro. Então isso está atraindo bastante a atenção dos nossos visitantes e as pessoas estão saindo bem satisfeitas daqui. Eu vou aproveitar para saber um pouquinho da história. O tabaco é milenar, né? Ele é milenar. Na verdade é uma curiosidade até que poucos sabem, mas o tabaco ele já está presente desde a nossa bandeira imperial, né? Do governo brasileiro, lá na época do Dom Pedro. Realmente é uma planta milenar, ela tem uma origem latina. Ela sempre foi consumida pelos índios e logo que os europeus chegaram aqui no Brasil, eles viram ali o quanto existiria de potencial econômico e comercial dessa cultura que ainda é tão importante para o Brasil, principalmente aqui para os estados do Sul, né? São 50 mil famílias nos 3 estados do Sul que vivem dessa atividade, né? Vamos pegar aí 4 pessoas por família, que é a média, tem mais? 200 mil pessoas envolvidas nisso aí. Segundo produto que mais se exporta do Rio Grande do Sul. Correto, correto. A gente tem, numa média, 3 hectares por família na produção de tabaco. São famílias que produzem não apenas tabaco, eles também diversificam. Eles plantam bastante milho, soja, leite. Mas o tabaco acaba sendo o que a gente chama de safra cash, que é de onde eles tiram realmente a lucratividade para manterem a propriedade deles sendo comercialmente viável. Então, é uma produção de muita tradição aqui na região e é a cultura que realmente dá uma sustentabilidade econômica para essas pequenas famílias, né? Que tem pequenas áreas. Eu fico pensando, às vezes, né, o fumo, o tabaco, ele se estabeleceu em algumas regiões, né? E regiões de alemães, regiões pomeranas também, mas nós temos outros nichos de produção, Santa Catarina, até na Bahia também, né? Essa relação, vamos dizer assim, da etnia ou da imigração tem a ver com isso também, né? Acaba que a região sul do Brasil ela é mais propícia, o clima dela é mais propício também para a produção de tabaco. A gente, como Philip Morris, a gente tem também uma produção de tabaco lá no Cerrado Brasileiro, mas é uma operação com um perfil completamente diferente, já é uma grande propriedade, né? Mas a gente está falando de um clima completamente diferente, com um manejo completamente diferente, onde é muito mais difícil a adaptação. Aqui no sul do Brasil, ela se adaptou muito mais facilmente, o manejo dela se adaptou muito mais facilmente ao perfil daqui. E organizado, né? Diga-se de passagem, é uma cadeia organizada. Exatamente. E a gente tem que lembrar que lá no passado, essas famílias de descendência europeia, eles tinham uma propriedade maior. Mas à medida que essa terra ficava como herança para as novas gerações, elas eram divididas em vários herdeiros que iam ficando com pedaços cada vez menores. E de geração em geração, então, para propriedades menores, são poucas as produções, as lavouras que se adaptam economicamente para aquela pequena propriedade. Então daí o tabaco também fincando cada vez mais raízes, porque foi a única produção que se tornou viável para essas propriedades desse tamanho, né? Então para essas famílias, quando elas precisaram produzir soja ou milho para ser economicamente viável, elas tiveram que ir para onde? Para o centro-oeste brasileiro. Daí que você tem tantos gaúchos, por exemplo, paranaenses indo para o Mato Grosso, para Goiás, porque lá eles tinham grandes porções de terra, onde a produção de soja e milho aí sim eram economicamente viáveis. Tayane, nós tivemos o consumo de cigarro muito forte, né? Até ali a década de 90, né? Onde inclusive
nos filmes se fumava, era algo muito comum, né, o objeto cigarro, né, na sociedade, nos costumes, enfim. E depois a gente sabe que houve uma queda de consumo, até inclusive por causa de um lobby muito forte, né, contra o cigarro, contra o tabaco de um modo geral, mas contra o cigarro especificamente. Mas nós temos dados agora últimos que o consumo, pelo menos, ele se estabiliza. Ele não cai como vinha caindo. Ao que se deve isso? É muito difícil a gente ter um número preciso sobre consumo de cigarro, porque a gente, infelizmente, tem no Brasil um impacto muito grande do que é o mercado ilícito de cigarros, né? Então, a gente tem, nos últimos anos, uma participação de mercado de mais de 50% do cigarro ilícito que entra no Brasil, onde fica muito difícil a gente determinar a fonte de matéria-prima e também onde estão as matrizes de produção desses cigarros. Então, hoje é um problema, porque quando a gente fala de um mercado ilícito de cigarro, a gente está falando em cigarros que não tem nenhum controle de qualidade na produção, onde não existe uma rastreabilidade de produção e onde não existe também nenhum tipo de cuidado em relação a quais são os males que esse produto está trazendo para o consumidor, né? Nós temos aí uma novidade no mercado que eu gostaria que tu falasses, que é o cigarro aquecido, né? Que, diga-se de passagem, a gente deixar bem claro, não é um cigarro eletrônico, não é aquele dispositivo que queima, inclusive não existe a geração de monóxido de carbono nesse cigarro, que promete ser a grande alternativa menos tóxica e também de manutenção dessa cadeia produtiva que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Então, o que acontece é que a gente vem vendo nos últimos anos um aumento altíssimo da entrada de cigarros eletrônicos clandestinamente no Brasil, que infelizmente vem também atraindo o consumo de jovens sem nenhum tipo de controle de qualidade, né, e nem de idade para o consumo desses produtos. E esses cigarros eletrônicos, eles vêm produzidos usando matérias-primas desconhecidas e que estão desvinculadas da produção de tabaco controlada que a gente tem dentro de um sistema integrado aqui no sul do Brasil. Então, a gente imaginando qual que é a tendência de futuro, tendo jovens experimentando cigarros eletrônicos e tendendo a consumir produtos sem controle no futuro e que não utilizam o tabaco, a gente também está colocando em risco a própria sustentabilidade do setor de tabaco no Brasil no futuro, né? Então, o que a empresa já vem desenvolvendo nos últimos anos, no sentido de reduzir os malefícios causados pelo cigarro aos nossos consumidores e também atendendo a demanda, as necessidades desses consumidores, vir com alternativas que sejam menos prejudiciais. E o tabaco aquecido, o cigarro aquecido, ele tem essa vantagem, a gente não queima, então o tabaco ele não atinge uma temperatura de mais de 1000 graus. Através do IQOS, que é um aparelho eletrônico que a gente insere o cigarro com o tabaco, a gente chega até uma temperatura de 300 graus, então a gente está só aquecendo o cigarro, a gente não está queimando. Então o consumidor ele tem a oportunidade de aproveitar, de experimentar o tabaco, sem a liberação daquelas milhares de substâncias maléficas que são produzidas pela combustão. Então, o tabaco aquecido, né, essa alternativa ao IQOS, ela já é vendida em mais de 70 países. Inclusive nos Estados Unidos? Inclusive nos Estados Unidos. Ela foi aprovada como um produto de risco diferenciado há mais ou menos 3 anos lá pelo FDA. E a gente está agora trabalhando aqui no Brasil tentando a aprovação desse produto junto à Anvisa. O que está faltando? Eu acho que está faltando um pouco de esclarecimento mesmo em relação ao produto, né? A gente até está aproveitando bastante aqui a feira esse ano para apresentar também para os nossos produtores e para os visitantes da feira do que significa essa alternativa, porque ainda é muito desconhecida e a gente precisa divulgar. É o que a gente sempre diz, né? A gente está trazendo uma alternativa que usa o tabaco, que vai garantir a sustentabilidade aqui da produção no setor e que é uma alternativa que é menos prejudicial para o adulto fumante, né? A gente sempre diz que a gente não quer que ninguém comece a fumar, mas para os adultos fumantes que querem continuar aproveitando o tabaco e a nicotina, que eles tenham alternativas que sejam menos prejudiciais à saúde. Aí que vale a liberdade individual, né? E essa é, sem dúvida nenhuma, uma opção inteligente, uma opção inteligente. E a gente espera, logicamente, eu vi aqui o pessoal ontem fazendo a apresentação, até a gente vai mostrar as imagens, enquanto a gente fala, a gente já apresentou, vamos botar outras imagens,
de como é que é. É um dispositivo aquele de cor escura. É a mesma duração, diga-se de passagem, do cigarro comum, cerca de 5 minutos até parar de aquecer. Quantos cigarros vem? É uma carteira que vem um aparelhinho? É uma carteira que vem, a gente chama essa carteira de HEETS. Ela usa um tabaco que tem um processo produtivo na fábrica um pouco diferente de um cigarro convencional, mas utiliza o tabaco das mesmas origens. Ele é um pouco menor. E aí a gente, como você falou, a gente acopla ele no IQOS, que é esse aparelhinho que vai esquentar e que vai trazer toda a experiência da nicotina para o fumante. Olha, eu quero te agradecer. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também, antes da gente encerrar, das operações da Philip Morris. Ela está instalada aqui em Santa Cruz, né? Sim, a gente tem a fábrica instalada aqui em Santa Cruz do Sul. A gente até há poucos anos atrás a gente vinha com a produção apenas para o mercado doméstico e após a pandemia a gente começou a produzir um pouco também para exportação e a gente tem várias etapas da cadeia produtiva aqui, até nossa própria gráfica a gente tem dentro desse sistema. Então, dentro do Brasil a gente tem desde a contratação direta de produtores, passando pelos processos de desenvolvimento de processo de tabaco, passando pela parte de embalagens, até ter o produto final que é distribuído aí para todo o Brasil. Alta sustentabilidade. Isso é uma das principais bandeiras, junto com toda a campanha de transformação de Futuro Sem Fumaça que a gente tem, a sustentabilidade ela é um motor importantíssimo. A gente está falando de sustentabilidade para o nosso cliente e a gente tem que garantir também a sustentabilidade do setor e a sustentabilidade também do meio ambiente, de todos os parceiros dessa cadeia. Então a gente também trabalha muito focado em projetos de sustentabilidade ambiental e social. Nós somos referências não só na indústria do tabaco, mas também quando a gente fala de setor de produtos alimentícios. Então, até se depois a gente quiser também ter uma entrevista para falar exclusivamente de sustentabilidade, tem muita coisa legal para a gente mostrar. Maior interesse. Que a ideologia seja menos aguda e que o raciocínio e a racionalidade funcione nesse país. Quero te agradecer muito pela tua atenção e dar os parabéns para ti, para toda a turma aqui, nesse stand movimentadíssimo aqui e que mostra, eu acho que mostra essa sinergia também com os clientes de vocês, que é a maioria que vem. Exatamente, a gente está muito feliz e tendo um retorno muito positivo de todos que estão nos visitando. E a gente convida a todos para que venham. Hoje é o último dia e ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Se Deus quiser. De repente com o IQOS já aprovado. Tomara, vamos trabalhar para isso. Sejamos otimistas. Conexão Rural aqui no stand da Philip Morris na Expo Agro Afubra. Expo Agro Afubra 2023. De 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. A Expo Agro Afubra 2023 espera por você.